Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao De Frente com o Gui. Que Gui? Eu, Gui da Imagética. O objetivo aqui é inspirar e direcionar alunos e fisioterapeutas para uma profissão, para uma fisioterapia cada vez mais valorizada e capacitada. Olá, convidado de hoje é uma pessoa muito interessante como pessoa, mais do que profissional. Uma pessoa que eu conheci em meados de 2016, 17 ou 18. Estava eu lá num curso de dor, para variar, e a pessoa refazendo um curso de dor, se enturmando com os interioranos, e nos encantou com a sua simpatia e com a sua facilidade para criar amizades. É uma pessoa que eu tenho muito apreço, me ajuda muito em todos os sentidos e que fica bravo, é do tipo de amigo que fica bravo quando a gente não visita, quando vai até a sua cidade. E eu gosto de gente assim e só por isso eu convidei ele, mas brincadeiras à parte. O convidado de hoje é o Leandro Fukuzawa, para os íntimos, Fuku ou Fukuzawa, e para gente que está no meio da fisioterapia moderna, é uma pessoa muito conhecida, muito querida, e que eu acho que dentro desse nosso objetivo de inspirar e direcionar alunos e fisioterapeutas para uma profissão mais valorizada e mais capacitada, não poderia fazer falta dessa entrevista do que a gente brinca e chama de Frente com o Gui. Então, Fuku, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar para quem não conhece e para quem conhece saber um pouco mais de você, e também começar não só te seguir, ou te seguir de uma forma até mais incisiva e te acompanhar por onde você anda, que vai ser muito interessante. Se apresenta para a gente. Muito bom. Então, muito obrigado pelo convite, Gui. É um grande prazer estar aqui no seu quadro novo. Para mim é uma grande felicidade participar de todas essas ideias que nossos amigos têm. Então, acho que é um processo que não existe competição, a gente quer participar uma coisa dos outros, todo mundo fazendo tudo junto e misturado, né? Eu acho que isso dá um grande valor para o que a gente realmente considera a fisioterapia como classe, né? E você, com certeza, faz parte da minha bolha da fisioterapia, da vida e do fisioterapia em especial, que é a minha bolha também. Então, eu fico muito feliz de ver você com toda a tua criatividade aí, criando coisas diferentes com o Gui aqui. Eu sempre falo que eu fico um pouco mais nervoso sendo convidado, porque eu tô mais acostumado a ser host. Então, eu nunca sei o que vai vir de pergunta, eu fico nervoso, né? Mas é legal que eu só te cortando, né? Não fica aquela para você fica aquela apreensão, né, do que vai vir e tal, e a gente está dando um pouquinho do veneno que a gente acostuma quando a gente está desse lado agora. É a famosa pauta viva. Justamente. Mas muito Foco, bom. dentro dessa apresentação, fala pra gente como que você chegou hoje a fazer tudo que você faz. Eu sei que é meio difícil falar, né? Como que eu cheguei hoje para fazer tudo que eu faço e você faz muita coisa, mas como que foi essa trajetória até hoje para você estar do jeito que Legal, está? Gui. Eu gosto muito de contar essa parte, eu não tenho nenhum problema e eu acho que espero que isso motive alguém, mas tudo que eu planejei de fazer na minha vida deu errado e as coisas que eu não planejei foram dando certo. Não sei se tem alguma coisa influenciada pela minha pessoa nisso, Atração do mas universo. pode ser. E aí eu fui levado para fazer algumas coisas na minha vida, né? E aí eu me formei, né? Faz um tempo já fazem 12 anos. E depois, logo disso, fiz a especialização na Santa Casa. E é lá, eu fiquei por um bom tempo lá. Foi realmente um lugar que eu construí. E grande parte da fisiortopedia é desse histórico de Santa Casa, né? Então, pelo menos uns 50% que seja da velha geração ou da nova geração, né? Então, é uma parte que eu gosto, como você falou, eu gosto de agregar as pessoas nesse aspecto, principalmente de dar oportunidade para pessoas que não poderiam, às vezes, ter tanta voz, né? Não iam construir, porque não é o perfil, né? E eu diria por mim mesmo que talvez eu achava que eu não teria também. Mas, por sorte, muitas pessoas confiaram no que eu fiz, né? Em especial o Lucas, que foi esse processo, talvez, né? Depois de
eu começar, e desde 2012, mais ou menos, 13, eu já dava curso lá no GERF, e aí, em cima disso, acho que eu fui meio ser conhecido por dar cursos e dar aulas, né? Só que, no geral, eu só organizava. Então, eu ajudava a organizar, dava umas poucas aulas, né? E para mim era um grande evento cada aula, cada meia hora de aula. Ainda mais porque eu estava dando aula de frente com o Flávio, e eu ficava mais nervoso porque o Flávio estava escutando do que os alunos que estavam lá no curso em si, Justamente. né? Então, eu imagino que você deva sentir algo parecido com a Ana Maria, eu ainda fico nervoso quando dou aula do lado da Ana Maria, Nem me mas eu diga, acho que nem é me diga. um, acho que é, mas tem um certo respeito, né? Um certo carinho, acho que significa alguma coisa, porque para mim sempre valeu muito ser admirado por pessoas que eu admiro, pessoas específicas, não pela quantidade, não pela massa, não é essa popularização específica que eu sempre cultivei, né? E aí eu acho que de resto você acaba cultivando de tabela e eu não vejo nenhum problema com esse processo. E aí foi engraçado que depois do mestrado, 2016, eu falei, eu vou sumir do mapa e vou fazer minha vida de pesquisa. E foi aí que minha vida começou a inverter, porque eu comecei a aparecer mais. E aí, nessas épocas, eu lembro que o Diego Galas, que é orientador do doutorado hoje, ele me ajudou muito nesse processo, me indicou em muito lugar para dar aula, curso, congresso, né? Então, foi um momento bem interessante, de certa forma, de exposição e de construção de imagem e carreira. E aí, em cima disso, surgiu as aulas da Physioplay, que não é, na época o Lucas Neri e o Felipe Fagundes tocavam, né? E aí eles me chamaram para algumas aulas e minha performance com câmera péssima, né? Tipo, eu falei, caraca, acho que eles nunca mais vão me chamar para nada, Não tão ruim né? quanto a minha no início. Com certeza foi, porque eu lembro a quantidade de vezes que eu travei naquele negócio. Então era muito difícil, eu ficava toda hora, uma hora eles quiseram gravar o computador, não chegava nada, o computador estava nervoso também. E aí a gente começou, eu e o Caio, a gente gravou várias coisas para Visualplay e tudo mais, né? E em cima disso, depois de um tempo, o Lucas fez a proposta em relação a ser a cara do Fisiortopedia. Eu lembro e gosto de falar que eu aceitei, porém sem entender o que, que era o projeto, sem entender o que, que era para fazer. Eu não sabia explicar para quem eu convidava, mas foi um momento muito interessante de começar a ligar para as pessoas que eu admirava e falar assim: ó, a gente está construindo um negócio, tal, é tipo uma pós, mas é online, aí você vem gravar vídeo. E assim, eu não sabia explicar nem a dimensão do que a gente estava fazendo. E aí, em cima desse processo, tinha várias outras coisas em paralelo acontecendo, além do fisiortopedia, e já nessa parceria que são os sócios hoje do Grupo Superador, que no caso era o Hélio, o Rafa, o Lucas e eu, e a gente estava indo na direção de construir uma ONG, né? Então, assim, do nada era uma outra coisa que a gente estava para fazer, o nome Superador surgiu daí, que é a empresa hoje, Road, que está por cima, né, do teto do fisiortopedia e da Tato, e depois de um tempo veio a pandemia, a ideia da ONG burocraticamente foi morrendo, e aí as coisas começaram a se juntar, e foi aí que eu e o Rafa também viramos sócios do Fisiortopedia oficialmente, e mais para frente veio a proposta do Hélio vir junto para a gente construir a startup que todos conhecem hoje, que é o Grupo Superador, que faz parte em relação ao Fisiortopedia, que é o nosso braço de educação, e a Tato, a Fisioterapia Online, que o Gui faz parte, ele faz parte de uma conexão muito grande aí das duas pontas da empresa, e aí surgiu todo esse processo, né? Então, dentro disso, eu teve toda essa parte de cursos, aulas, né? E aí o mundo da dor acabou sendo esse assunto de referência que a gente acabou ficando conhecendo, apesar de eu nem me considerar um especialista de dor, né? Eu acho que eu não tenho conhecimentos específicos que fazem alguém realmente especialista de um assunto, então tem todo esse processo. E em paralelo também minha vida relacionada à fisioterapia esportiva, acho que também trilhou bem aí, e eu acabei construindo o projeto social que é o Mova-se Mais, que é específico para artistas. Hoje, infelizmente, ele não está tão ativo quanto gostaria, mas o braço de atendimento e de pesquisa, ele ainda está acontecendo, a gente está tendo algumas primeiras alunas agora fazendo mestrado, né? Antes a gente estava conseguindo só orientar com TCCs, tudo, e agora a gente Legal. conseguiu, em parceria com o espanhol, fazer algumas pesquisas relacionadas que vão virar o mestrado das meninas, né? Então, no geral, a gente faz um pouco de tudo aí. Ou seja, né, a pessoa já tem uma certa relação com o cara, para não usar a palavra top, com pessoas que já são de um nível não só de conhecimento específico, mas de empreendedorismo muito grande, entra na jogada, soma e também é somado com isso e
Eu considero, né, que vocês têm ou estão no lugar que muita gente gostaria de estar ou mira para estar justamente por conta também da influência e da qualidade do que promove de serviço, seja para um aluno, seja para um paciente. Que seria até a relação da próxima pergunta, por exemplo, de quais são os indivíduos, né? Quem que se beneficia daquilo que você atua hoje em dia, porque eu me considero alguém que se beneficia com o serviço de vocês de certa forma. Né? Eu tenho uma relação com fisiortopedia, relação com a Tato, na qual a gente consegue promover não só o ensino, mas também o atendimento, consegue ter uma certa liberdade, né? Então é uma relação muito, acho que tranquila, muito informal, muito boa de acontecer e não necessariamente presencialmente. E aí a gente pensa justamente na fisioterapia. Pô, antigamente até eu postei essa semana sobre para tratar eu tenho que tocar, e aí a gente entra, né, em várias discussões, mas quem se beneficia hoje em dia, dentro da minha visão, é muito mais do que só quem recebe os ensinamentos que são provenientes, digamos, dos cursos, das aulas e da pós, que depois a gente acaba falando. Mas quem são esses indivíduos? Quem que se beneficia disso tudo que vocês, e principalmente você, faz hoje em dia? É uma pergunta legal, ela é bem reflexiva, né, Gui? Eu, particularmente, fui em algumas conversas com o espanhol que eu comecei a tentar entender o que que a gente faz e esse negócio de fazer diferença por onde a gente passa, né? E é meio difícil, você acaba colocando, às vezes, em questão de números, né, de valores, quantidade de pessoas que você influencia, que eu lembro primariamente que um dos motivos que eu falei assim, eu quero fazer pesquisa, está muito mais relacionado à rotina de clínica, ela é interessante, ela é cansativa, mas eu senti uma certa limitação pela quantidade de produção que você pode fazer, né? E depois como que se expande isso, né? A pesquisa acho que foi esse primeiro momento que eu falei assim, ah, eu acho que num trabalho como o espanhol fez lá na Holanda, ele falou assim, nossa, eu fiz um ensaio clínico de 250 corredores, sei lá quantos que eram. Eu falei assim, nossa, para eu atender tudo isso de pessoas demora um tempo considerável, Focado. né? E aí, nessas horas, você começa a tentar entender, porque acho que a sensação de ajudar as pessoas, ela pode vir por diversas vias e por diversas expectativas que a gente tem. Às vezes a gente acha que aquela pessoa que está na tua frente, que abriu aquele sorriso, quando você conseguiu ajudar ela de alguma forma específica, né? Hoje mesmo no consultório eu estava, vi uma paciente que ela tinha esse prognóstico, esse caminho talvez de fazer uma cirurgia, e aí tentar talvez tirar ela desse caminho e a felicidade dela perceber que a cirurgia provavelmente não é um bom caminho foi muito interessante, né? Então tem gente que vai se satisfazer um pouco mais com isso, vai falar assim, nossa, eu estou mudando e estou fazendo a diferença. E eu posso pensar desse lado da pesquisa, aonde a pesquisa ela ajuda uma quantidade maior de pessoas, talvez, e ao mesmo tempo ela ajuda uma comunidade também que está estudando a mesma coisa. Então, vamos pensar que ela começa a mudar e expandir um pouco a quantidade de braços que você atinge, mundos que você atinge no geral, né? Então, nessas horas, eu atinjo os pacientes que eu estou atendendo, eu atinjo a comunidade científica que estuda aquele assunto, e eu também posso dizer que, de certa forma, as pessoas envolvidas na minha pesquisa também estão sendo beneficiadas de uma certa forma, nem que seja pela construção do projeto em si. E aí você começa a pensar como que se ajuda as pessoas, né? E aí você começa a outra coisa é o ajudar e entender camadas. Toda vez que eu dava aula, toda vez que eu percebo que alguém dá aula, fica um discurso indireto, barra direto, fala assim, não, porque pelo seu paciente. E fica aquela coisa, nossa, eu estou te ensinando isso para o seu paciente. E eu comecei a tentar estreitar um pouco mais esse entendimento, e aí eu comecei a assumir, junto do fisioterapia, se eu não me engano, até um pouco antes, eu falei assim, gente, o meu papo não é para o paciente de vocês. É eu, fisioterapeuta, para você, fisioterapeuta. Que nessa hora, eu sei que indiretamente eu estou ajudando o paciente, mas eu estou ajudando uma pessoa que, se ela não entende melhor o que ela está fazendo, ela provavelmente não consegue entender essa próxima expansão, aonde é muito fácil você depois colocar aquela questão que a gente fala muitas vezes que critica, né? Não, mas a culpa é do paciente que não faz isso, porque o paciente... Fica mais um telefone sem fio do que necessariamente a pessoa ensinada para depois executar, né? Isso. E aí você começa a ter algumas dificuldades desse processo, né? E eu comecei a pensar porque a minha reflexão e o canal e o portal do Fisiotopedia
é uma conversa direta de fisioterapeuta para fisioterapeuta, né? Em questão de classe, de reflexão, você já viu os meus cursos? A gente gosta de puxar esse lado, né? No curso de comunicação, de educação, é sempre uma conversa pro fisioterapeuta. Cara, você está falando que você faz educação para o seu paciente. O que que é educação, então? Né? Então, quando você começa a fazer essa reflexão, parar no fisioterapeuta, na minha opinião, parece que ela desperta de uma forma mais interessante. Nunca imaginei, e hoje eu consigo entender bem o que está por trás disso, nunca imaginei que ia ter tanta dimensão tudo que a gente faz. Então, o processo do marketing digital acaba sendo essa dimensão, esse chegar em quem você não chegava, né? Porque uma das promessas dos sócios antigos é muito engraçado, que ele fala assim, nossa, Foucault, você vai vir, vai dar as aulas, e aí você não vai ter mais final de semana. E eu falava assim, cara, mas eu já não tenho uma final de semana. Então, assim, eu quero Como ter final assim? de semana. Né? Porque eles estavam querendo dizer que eu ia ficar muito famoso no processo, né? Ia ter uma grande dimensão de expansão, né? De visão. E aí eu falei assim, cara, mas eu tô indo para outro caminho, agora eu quero ter um pouco mais de paz, um pouco mais de calma, né? Só que aí eu comecei a entender realmente, porque eu já circulava muito, e eu dava aula todo final de semana, pós-graduação, curso meu, a convite de congresso, palestra e afins. Então foi um ano que eu lembro de 2018, caótico, assim, de quantidade de coisas que eu fiz. E naturalmente, depois do fisioterapeuta, eu falei assim, caraca, eu não cheguei nem em, sei lá, 1% do que deve existir de fisioterapeuta. Porque começa a ter ações, e você até participou dessa primeira, que na primeira a gente acabou tendo essa sorte de ter um congresso engatilhado do primeiro congresso online durante a pandemia, né? Sim, sim, sim. Com aulas gravadas, tinha a aula do Gui lá, tudo mais. E aí, quando teve uma expansão lá de 9 mil pessoas que participaram daquele congresso, eu falei assim, caraca, né? Acho que eu não dei De aula para onde 9 vem tanta gente? né? E aí, conforme a gente vai continuando, esse ano a gente abriu a especialização em dor. Eu entrevistei algumas pessoas para entrar, essas pessoas falaram assim: ó, eu não conhecia vocês, e eu procurei alguma coisa relacionada à dor e achei a pós de vocês. Eu falei, caraca, ele não conhece a gente ainda, a gente vai perdendo dimensão do que é, quem que tá vendo a gente, né? Então, é meio maluco esse processo, mas o que eu quero dizer é, o meu foco hoje é conversar com o fisioterapeuta. Então, eu acho que nessa hora que eu beneficio mais fisioterapeutas, eu beneficio todo mundo que eles também passarem em volta deles, né? Então, é sempre várias Legal. camadas. E, naturalmente, a parte dos pacientes, eu prefiro conseguir auxiliar dessa forma do que exclusivamente diretamente, por causa dessa limitação que eu falei, tanto de tempo, Sim. questões físicas e de outras dimensões, né? Então, fica um pouco dessa parte de quem se beneficia, eu acho que acaba sendo uma classe, acho que acaba sendo indiretamente os pacientes, essas pessoas que passam por nós também, e quem tiver em volta quiser também, a gente dá um jeito. Justamente, eu acho extraordinário, principalmente a forma, né, com que há essa aproximação, mais do que necessariamente uma contratação, que é o que a gente vê muito nas reuniões nossas, né, sobre justamente a aproximação que vocês querem e parceria no sentido bruto mesmo ali da palavra, de vocês estão junto da gente para um fim e esse fim é esse. Então não tem aquela Uhum. questão do o único benefício é o financeiro, você presta um serviço, independente de como seja, qual vai ser o final, ou seja, né? É um trabalho, é algo que você não sabe às vezes o porquê, ou se daquele jeito que você está fazendo é realmente algo que você gostaria e com um Sim. fim para qual se tem aquele trabalho todo. Foucault, como que hoje em dia, né, eu até sei e cada vez me surpreendo mais como isso é feito, mas como que vocês e você consegue aplicar isso que você acabou de falar para os fisioterapeutas? Quais são as ferramentas, como que você acessa e como que tenta acessar também mais gente, porque a gente, né, fala, pô, atingir tantas pessoas. Aí depois vem alguém e fala, ah, eu não conhecia ainda. Você fala, mas como não? A gente chegou em tanto lugar, está tentando divulgar tanto o nosso trabalho. Como que isso tem sido feito atualmente?
Legal. Até antes, né, comentando o que você falou, eu acho muito interessante porque tem um negócio que eu não sei o quanto que as pessoas conseguem aplicar, né? Viver em comunidade é uma dificuldade. E o que que eu quero dizer? As pessoas têm eu não sei se é ganância, é vaidade, o que que a gente vai chamar, né? Nem sempre é uma coisa negativa, mas a gente sabe que não é uma questão de capacidade, a gente conseguiria fazer diversas das funções que a gente chama vocês, diversas das aulas e afins, né? Sem nenhuma questão específica, mas eu falo assim, bom, se eu estudar diversos assuntos, eu consigo dar aula, como antes eu também dava aula de diversas articulações. Mas se a gente for parar para pensar e a gente está falando de qualidade, né? É muito mais natural que eu pegue alguém que saiba fazer aquilo e faça exclusivamente aquilo, né? Independente da pessoa também poder fazer mais coisas, mas ela está focada numa tarefa só, para conseguir potencializar e dimensionar tudo que a gente está fazendo. Então, uma das coisas que eu gosto de contar, né? O Fisiortopedia de início, por ter sócios e parceiros mais relacionados ao marketing digital mais clássico, era muito acreditado que eu falasse assim, Fux, tem que aparecer mais, tem que gravar mais coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aquilo, de certa forma, me irritava, porque eu falava assim, cara, eu mesmo preciso ser, mas tem que ter aquela pessoa fala melhor. Então, eu Sim. não sei se era só uma insegurança minha e eu colocava os outros na frente, né? Mas, de certa forma, eu acreditava mais nesse formato de, tipo, vamos todo mundo fazer, né? Porque, para mim, eu nunca gostei muito daquela conveniência de, tipo, eu preciso de você agora, então a gente vai, te usa de uma certa forma e depois, beleza, segue o jogo, né? Não que a gente consiga manter 24 horas de contato, diariamente, contato com tanta gente, porque realmente dentro do Ortopedia hoje são 60 professores, são 30 colaboradores dentro da empresa, então é muita gente para a gente ficar toda hora num contato muito frequente, né? Então, humanamente já não é possível. Mas, enfim, eu acho que tem um processo um pouco em relação a isso. Eu esqueci a segunda pergunta, Gui. Hoje em dia, a forma de vocês trabalharem, de chegar nesses indivíduos, né? Eu sei que ela é muito expansiva e não é nem um pouco limitada, mas fala pra gente quais são. Essa parte é legal, Gui, porque, na minha opinião, tem umas coisas que ainda me surpreendem, porque diversas reflexões que a gente faz hoje, e acredito que com você deve ser a mesma coisa, a gente já tem há um tempo. E tem um certo limite, um certo patamar que a gente chega na profissão, ou que a gente construiu, que aquela opinião dimensiona mais, né? E aí você fala assim, caraca, eu tô falando isso há anos, agora tá batendo nas pessoas, né? Então, assim, você começa a tentar entender, e na minha opinião, tem um processo de você genuinamente conseguir manter aquela opinião e você ser muito conciso no que você está falando. Então, não acho que se você for muito volátil na tua opinião, no teu acreditar, na tua construção, é fácil você ir se moldando conforme o jogo anda. E eu acho que é uma das coisas que a gente nunca perdeu, né? Por sorte, foi como eu falei, o marketing digital ele é uma das grandes expansões e um dos porquês que eu acho que a gente chega em tantos lugares, né? Esse processo de ter tantos professores que também vão atingir públicos diferentes. Então, é natural que alguém possa ver uma aula minha, gostar e não gostar de uma do Rafa, por exemplo, e o inverso também, e isso eu acho a coisa mais natural da vida, né? E que bom que a gente possa ter várias pessoas falando da mesma coisa, e junto disso, todo o processo de entendimento hoje de empresa, que é uma parte que poucas pessoas veem, que é a parte que o Lucas cuida hoje, né? Que é o processo de mídia social, que é como Verdade. alcançar mais pessoas. Então, todas as estratégias de marketing, eu acho que o Lucas consegue pegar uma essencialidade do que o jogo manda, coloca com a nossa cara, porque ele sabe que eu vou me irritar se eu pedir para fazer uma jornada do herói, e mesmo assim, ele dá esse tom para conseguir chegar em pessoas e atingir as Sim. pessoas. E tem toda essa sensibilidade dele em cima do que ele me conhece. E eu acho que talvez isso seja um casamento importante de modus operandi, né? Porque assim, se ele tem a ideia dele concisa e eu tenho a minha, cara, nunca ia dar certo. Então ele tem que entender como que eu funciono para ele adequar o pitch que ele precisa, por exemplo, e aquilo lá, a minha opinião sempre está sendo na mesma continuidade, e aonde eu também barro, falo assim, por aqui eu não vou, né? Sim, Então eu acho sim. que tem um pouco dessa coisa de não seria só a originalidade por si só,
mas eu acho que essa coerência do raciocínio que vai sendo guiado, né? O que a gente está construindo com a Tata é coerente com É, esse discurso do fisiortopedia, né? Esse modelo de negócio, como que a gente está atraindo o físio? É uma isca, é um negócio ou realmente é genuíno para as pessoas estarem junto com a gente ajudando pessoas que estejam mais distantes, né? Então, justamente. eu acho que tem um pouco disso, mas eu fico, de certa forma, feliz de falar assim, cara, faz muito tempo que eu tenho essas opiniões, e eu lembro muito bem que uma vez a Tamires me falou, e ela olhou para mim e falou assim, nossa, Foucault, você construiu aquilo que você sempre reclamava, né? De momentos anteriores, de questões de comunidade, de questões como que funciona a classe, aquela coisa muito competitiva, né? E quando eu falo da bolha do fisiortopedia, que é a minha, eu falo que foi essas pessoas que eu acredito que saem dessa coisa, né? O fisiortopedia, você pode dizer de dentro, assim, eu sinto muito pouca competição entre professores, né? Eu nunca tive que fazer muito jogo de tipo, cara, eu tenho que fazer isso com aquela para fazer aquilo com a outra, não posso fazer isso. Então, assim, no geral, nunca ninguém saiu do fisiortopedia, independente do nível de participação, porque eu falo assim, quem está dentro, está dentro, né? Se está participando muito, pouco, quer colaborar agora ou depois, né? Então, assim, já aconteceu muitas vezes as pessoas também virem, falarem, vou marcar, não marca, assim, e para mim é ok, porque ele faz parte do processo. Quando ele estiver pronto para querer participar mais, né, ele já está dentro por um motivo específico, né? Então, eu acho que tem Sim, um pouco sim. de sustentar um pouco isso, que é difícil, né? Acaba, às vezes, cansando um pouco, mas eu também entendo Aham. que todo mundo é muito complexo, assim, como a sua, como a minha, como a de todo mundo que está com a gente, né? E é muito importante esse entendimento, né? A gente às vezes diga, ok, eu entendi, tudo bem. E esquece justamente que para você reconhecer que cada um tem a sua complexidade, sua dificuldade, o seu trabalho, o seu projeto, o seu empreendimento, existe também uma complexidade, depende de outros fatores, é mais difícil ainda. E aí, se Uhum. você vai tomando decisões ali precipitadas ou tentando justamente não seguir aquele alicerce que vocês mantêm e elaboraram, né, com muito cuidado, muito afinco, isso acaba não sendo bom e hoje a gente vê todas as consequências boas e positivas daquilo que vem sendo feito e estavam sendo feitos lá de trás, apesar de às vezes não ser necessariamente o que era planejado, né? Essa construção que eu acho que é muito bacana e fico admirado assim, porque o que a gente vai construindo, a gente sabe mais até o valor daquilo que a gente ganha, né? Que a gente simplesmente recebe. Apesar de, por exemplo, hoje para mim ser um presente fazer parte de tudo isso, tá sempre na redoma ali com todos os professores e todos os gestores, eu brinco, todos os donos, né? Eu sou amigo do dono, só brincando, mas é bem isso. Eu acho que é quando você percebe essas não só qualidades, mas aquilo que realmente está querendo ser feito e as perspectivas que vão sendo passadas para a gente, a claridade, assim, no sentido de tudo está sendo mostrado para a gente, né? Tudo está às claras. A gente cria muito mais confiança, cria uma aderência que fica quase que impossível da gente desfazer. Mas, como o objetivo aqui é ser bem objetivo, né, e trazer para as pessoas uma conversa bem rápida, apesar de informal, eu queria que, indo para os finalmente, diria para a gente como que hoje a gente pode acessar os conteúdos que vocês fornecem, como que a gente pode crescer a partir daquilo que vocês oferecem. Eu sei que tem muita coisa boa. Quando alguém me pergunta hoje em dia, né, eu indico e a pessoa às vezes fica até com receio de, mas online? Aí eu falo, senta aqui, vamos conversar. Mas diz pra gente como que a gente pode acessar os conteúdos que a gente tem hoje. Legal. Eu acho bem legal, Gui, e obrigado por usar o plural. A gente tem muita coisa assim bacana mesmo. Hoje a gente está com duas pós-graduações. A proposta que ano que vem a terceira também. Então a gente já está com quatro turmas, três da ortopedia e traumato, uma da especialização em dor, que está sendo um super sucesso, assim, está bem interessante, está bem comovente para as pessoas. Eu estou vendo muita dedicação, muito legal assim os relatos que as pessoas têm sentido. E em cima disso, a gente também tem os nossos podcasts, que está nas principais plataformas, né? A gente tem o nosso YouTube, que a gente está com planos esse ano muito mais forte. Então, agora a gente vem com reforço. A Legal. Naira está
representando mais esse processo, né? O nosso Instagram do Fisiortopedia. Obviamente, eu acho que é sempre interessante, a gente tem o site, em breve a gente vai ter o guia do Fisiortopedia, que vai ser exclusivamente como se fosse um lugar para você consultar os materiais relacionados às patologias e tudo mais. E a gente tem isso por enquanto. E eu gosto também de falar que a gente tem o Instagram pessoal de Só todo mundo. isso, só isso. Tem o Instagram da Tato, né? Tem o site da Tato. Em E breve a gente vai ter o sistema, a só plataforma para Star. complementar, de uma certa forma, por quem está dentro, né? A gente sabe, por exemplo, que dentro de um desses que ele falou, existe uma infinidade de coisas. Como, por exemplo, o portal que tem não só a pós, mas tem os minicursos ou cursos. E aí Uhum. você fala, caramba, tem um monte. Aí você fala, eu quero fazer todo dia. Aí você vai passando dias e vai lá se mergulhando nesse conteúdo. Mas para finalizar, Foco, eu não falo, né, para nenhum convidado, mas provavelmente depois de assistirem eles vão começar a saber. Eu sempre pergunto no final pro convidado, pro professor, enfim, como qual frase ele consegue resumir fisioterapia para ele? Como que ele resumiria? Só para ficar, que eu sempre esqueço, mas para fazer jus, né, tem que trocar o óculos e tudo mais. Fala para mim como que frase resumiria fisioterapia para você? Caraca, que difícil, Gui. Eu não estava preparado para essa, Por não. isso que eu jogo assim, ó. Não falo antes. Eu vou falar uma que eu acabo gostando de usar frequentemente, que eu aprendi com palhaços, que a gente só improvisa o que a gente domina, né? Então, eu acho que o processo que todo mundo me conhece sabe que eu sou péssimo com roteiros, péssimo com protocolos e fluxos, mas a gente acaba improvisando, mas tem um certo domínio do que está acontecendo, né? Ele não é o improviso pelo improviso, a gente sabe que a gente vai aprender várias coisas segmentadas, e na hora que as coisas funcionem de verdade, nunca vai sair daquela forma. Então, aquilo que a gente pode chamar de improviso tem muito conhecimento por trás, deve ter, pelo menos, né? Principalmente quando você está com um paciente na tua frente, se queixando de algo, com algum problema. Então, eu acho que ter isso, acho que faz parte de ser um bom fisioterapeuta, ser um bom cara que improvisa em diversas situações de problemática, né? Ótimo, acho lindo isso, só preciso voltar ao óculos. Mas, Foco, muito obrigado. Eu não sei nem como agradecer você ter disponibilizado seu tempo, que eu sei que é curto, que eu sei que eu tenho que te visitar quando for em São Paulo, tá? Mas depende de fatores extrínsecos e intrínsecos e extrínsecos. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado. É muito bom sempre contar com seu apoio, né, em todos os sentidos, seja dentro dos projetos que a gente tem profissionais, dentro da amizade. E eu acho que essa conversa, mesmo que curta, mesmo que muito objetiva, ela vai ajudar muita gente também a clarear algumas informações, principalmente aqueles que ainda estão um pouco perdidos dentro dessa jornada, como você disse, né, da gente ter que ter essa criatividade, ter esse lidar com as coisas que vão acontecendo com a gente ao longo do caminho, principalmente quando a gente está intervindo com outra pessoa, no caso, um paciente. Muito bom. Eu que agradeço, Gui. Boa sorte no seu novo projeto aqui nesse canal, né? Continue sendo o Gui, que você continuará sendo uma pessoa que está sempre nos primeiros nomes em todas as nossas expansões por aqui. Então, parabéns aí pela pessoa profissional que você é e não esqueça de passar aqui em casa. Pode deixar. Muito obrigado, gente. Logo, logo a gente volta aí com outros convidados. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até breve. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Corta.